Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar de confiabilidade na lubrificação de turbinas e redutores. Esse evento é patrocinado pela Proativa Engenharia, empresa especializada em soluções de purificação de óleo. Visite o nosso site em www.proativaeng.com.br e no Facebook e Instagram no Proativa Eng e no nosso canal do YouTube em Proativa Engenharia. A Proativa presta serviços de engenharia tais como filtragem, desidratação e centrifugação de óleo, além de monitoramento e análise. Então, a Proativa conta com especialistas em projetos e soluções integradas, e são mais de 22 anos de atuação no mercado. Hoje, nós contamos com a presença de 5 convidados ilustres. No primeiro bloco, nós teremos o Fernando Castellari, da Raízen, o Paulo Silva, da Move, e o Fernando Ciavarelli, da Raízen. Depois nós teremos uma breve pausa com o Henrique Brandes, da Proativa, e no segundo bloco teremos o Denis Simonetti, da Raízen, e o Marco Carlota, da Proativa. Mas que seleção, né? Então vamos lá. Gostaria de começar com o Fernando Castellari. Fernando Castellari é especialista em manutenção de turbinas e redutores da Raízen. Ele tem 14 anos de experiência lá. É engenheiro mecânico com pós-graduação em gerenciamento de manutenção. Hoje ele vai falar para a gente um pouco sobre os equipamentos existentes na planta de bioenergia e sobre falha nos redutores planetários causados por problemas na lubrificação. Então seja bem-vindo, Castellari. Obrigado, Rafael, pelo convite. Obrigado, Proativa, todo o time aí. Boa noite a todos. Como o Rafael me apresentou, sou Fernando Castellari. Então, hoje eu trago aqui para vocês, eu vou estar apresentando e mostrando um pouco os nossos equipamentos existentes no setor sucrocoleiro. Pode apresentar, Henrique, por gentileza. Então, temos aí, pessoal, as turbinas de baixa pressão, né? São turbinas que a gente possui aí com simples e multistágio. A função da turbina é transformar a energia cinética em rotação mecânica. Essa rotação mecânica da turbina a gente utiliza em redutores de alta, onde que a gente transformando essa rotação em potência. A potência consumida desses redutores, a gente transfere tanto para redutores de baixas, como em acionamentos em diversas aplicações dos setores. No setor sucrocoleiro, a gente costuma aplicar essas turbinas e redutores em preparo de moenda, moagem, turbobombas, gerador e ventilador. Nas turbobombas, a gente consegue utilizar em várias aplicações, tanto a alimentação da caldeira, aspersão, destilaria e desmio. Falando um pouco aí de redutores de baixa. Os redutores de baixa, a gente possui os planetários, né? Onde a gente vai estar falando um pouco mais para frente aí sobre lubrificação dos mesmos e um case de falha. E também temos aí os redutores paralelo de baixa. Muitos fornecedores chamam eles de divisores de torque. Esses equipamentos maiores aí, a gente costuma sempre estar utilizando mais aí em moenda. Falando um pouco aí das turbinas de cogerações, né? Temos aí a turbina de condensação e a turbina de contrapressão. Turbina de condensação é aquela turbina que utiliza toda a energia disponível do vapor. Já a turbina de contrapressão, o vapor, após passar pela turbina, tem energia disponível ainda para utilizar o vapor no demais processo da indústria, né?
Então, pessoal, o que a gente tem que tomar muito cuidado com esses equipamentos? Sempre estar monitorando e acompanhando a operação. Manutenção. Quando a gente fala em manutenção, temos a preditiva e preventiva, que são essenciais para as máquinas. Então, a gente tem que criar um plano de manutenção. Na preventiva, quando a gente fala em turbinas de alta pressão, temos a manutenção parcial e a geral. O que é manutenção parcial? Manutenção parcial é o cheque dos mancais, sistema hidráulico, os seus atuadores, são as partes periféricas da máquina. Quando a gente fala em manutenção geral, você faz a desmontagem da turbina completa, faz todos os ensaios de não destrutivo nos internos da turbina, que seria o rotor, paleta, bucha, entre outros. Monitoramento operacional. A gente tem que acompanhar esse monitoramento, verificar se essas turbinas não estão tendo perda de potência. Se você tiver alguma perda de potência, com certeza o seu vapor está contaminando a máquina e você vai ter uma incrustação interna da máquina. Inspeção visual vale muito a pena a gente acompanhar. Eu falo para o pessoal que isso daí deve ser diário. Na inspeção visual você consegue ver vazamento de óleo, vazamento de vapor. Vazamento de óleo é muito perigoso em turbinas de alta pressão. A gente pode correr até um risco de incêndio. Teste. Sempre testar a válvula de fecho rápido, pessoal. Isso é um dos itens muito importantes. A gente pode correr risco de perder turbina por falta de teste. Quando você tem um vapor de má qualidade, ela pode criar incrustações na sede e emperrar a válvula. Monitoramento de vibração, aquelas máquinas que vocês não possuem nenhum sistema de monitoramento online, então vale ter a pena você criar um plano, uma rota quinzenal para estar acompanhando a vibração da máquina, ok? E falando em análise de óleo, de turbina e redutores, a gente tem que... É um dos itens também muito importante que eu vou estar passando no slide seguinte. Pode passar, fazendo um favor? Lubrificação de turbina, ou problema de lubrificação. Bom, a gente mostra um exemplo aí de algumas contaminações por verniz, né? Então, além de verniz, tem a contaminação por água e outros contaminantes. Vendo a foto aqui, eu não me preocupo tanto com o mancal aqui e nem tanto com a engrenagem. O que mais preocupa verniz no sistema de lubrificação de um conjunto turbina, redutor, gerador. É a parte do sistema de acionamento da máquina, CPC e atuadores. O óleo, é difícil você estar acompanhando como que vai estar a lubrificação nesse sistema. No mancal, você em uma parada consegue fazer abertura. Na grande maioria dos mancais, você tem um PTC, que você já vai checar a temperatura, você já vai tomar uma ação imediata. E esses conjuntos, pessoal, uma máquina de 30 megas chega a ter em torno aí de 7 mil litros de óleo, pessoal. Então, a filtragem é muito importante na parte das turbinas de cogeração. Não só as turbinas, mas como os outros equipamentos também. Pode passar, por gentileza. E quando a gente fala especificação do lubrificante e redutores planetários, isso me preocupa bastante em redutores planetários. Eu já vi vários casos de falha, a gente vai estar apresentando no slide seguinte, mas aqui a gente mostra que um lubrificante contaminado, um redutor planetário com 0,01% ainda não está prejudicando a máquina. 0,03%, o rolamento dos redutores começa a ter a vida útil pela metade.
A partir de 0,06, 0,1, sua máquina já entra em modo de falha. Qualquer momento a sua máquina já pode falhar. Então, pessoal, vale muito a pena. Você consegue fazer até uma análise visual de como está o seu óleo. Se ele estiver muito escuro ou muito escuro, quer dizer que você tem que tomar uma ação imediata com o seu lubrificante. Mas também vale a pena ver, na tabela do lado direito, a gente tem os valores limite dessa análise de óleo, onde que você vê a condição do óleo, ou já se a máquina tem um desgaste, os contaminantes que tem e os testes adicionais que provocam. Como vocês podem ver, a filtragem do redutor planetário tem que ser muito bem feita. Um óleo normal, ele tem uma NAS 8, pessoal. Então, vocês imaginem como que é difícil cuidar desse lubrificante. Próximo slide, por gentileza. Bom, pessoal, aqui a gente mostra uma falha de um redutor planetário. Eu trago aqui na tela do lado esquerdo um redutor em corte, né? Onde é um redutor de 3 estágios. Como vocês podem ver o rolamento, ele, devido à lubrificação ineficiente, tiver maior destacamento da pista externa e começou a criar já micropit, e a máquina foi rodando até a gaiola vir falhar e o seu elemento rolante cair nos engrenamentos do redutor. Os anéis internos desses redutores planetários, eles são um material 4140 beneficiado, então uma dureza muito inferior à do que de um rolamento, de um elemento rolante. E como muitos conhecem aí, o redutor planetário, na verdade, é uma batedeira, cara. Então, a falha veio acontecer e dando perca total no redutor. Então, pessoal, o recado fica esse. Vamos cuidar dos nossos lubrificantes, vamos filtrar esse óleo, vamos evitar lavar a máquina não se lava, redutor, turbina não se lava. E vamos seguir com uma boa preditiva aí, pessoal. Obrigado. Rafael? Olá, Castellari, muito obrigado pela aula. Então, nós vamos agora para o nosso segundo convidado, que é o Paulo Silva. Paulo Silva é engenheiro de lubrificação da Moove. Ele está há 26 anos na empresa, sendo 10 anos na engenharia de lubrificação. E ele trabalha com atendimento de todo o segmento de açúcar e etanol do grupo. Então, o Paulo ele é formado em engenharia eletrônica, tem pós-graduação em petróleo e gás. E hoje ele vai falar para nós, vai dar uma introdução sobre a Moove, que é do grupo Cosan, e vai falar da parceria com os principais fabricantes de turbina e redutores, por exemplo, a TGM, a Nini Henkel e o Siemens. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Eu sou o Paulo, trabalho na Moove, na empresa do Grupo Cosan. E, por favor, poderia colocar a apresentação? Bom, esse é o Business Portfólio da Cosan. Embaixo dela nós temos algumas empresas bastante conhecidas, né, como a Raízen, onde a Cosan detém um pouco mais de 45% da participação, né, na Raízen, assim como ela é totalmente controladora da Compass, que é uma empresa de distribuição e comercialização de gás e energia. Ali onde se encaixa a Moove, onde a Cosan tem 70% de participação nas ações da empresa. E, por fim, a Rumo, que é uma empresa de logística, de operações logísticas, onde a Cosan ela tem em torno de 30% das ações da Rumo. Por favor, próximo.
A Moove é uma empresa nacional, brasileira, mas com atuação internacional. Nós produzimos e vendemos, comercializamos lubrificantes da marca Mob em 2 plantas, uma localizada na cidade do Rio de Janeiro e outra no Reino Unido. Nós temos uma capacidade de produção em torno de 400 milhões de litros ano de lubrificante, uma capacidade de estocagem de 100 milhões de litros nas 2 plantas. Então, isso nos proporciona uma capacidade de continuar produzindo, mesmo em algumas situações emergenciais, como, por exemplo, o furacão que ocorre ali no Golfo do México, e onde tem muitas plantas de óleo básico também. Então, isso nos proporciona continuar produzindo sem ter a necessidade de estar fazendo compras constantes de insumos. Atualmente, nós somos o terceiro maior distribuidor de óleo básico da ExxonMobil no mundo, e terceiro também colocado no market share de óleos lubrificantes do Brasil. Estamos presentes em 10 países, e isso nos coloca entre as 30 maiores empresas de lubrificantes do mundo. E hoje nós somos a maior distribuidora de óleo básico também da América do Sul. Esse é mais ou menos um panorama da Moove, uma empresa, como eu disse, brasileira, mas com uma atuação muito forte no mercado internacional. Próximo slide, por favor. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a parceria com os principais fabricantes de equipamentos. A Mobil, ao longo de sua história, ela tem essa parceria com esses fabricantes, seja tanto na área industrial quanto na área automotiva. São elaborados testes nos lubrificantes, nos equipamentos, para que eles sejam testados e aprovados para uso naquele equipamento. E isso pode levar semanas, meses, às vezes pode acontecer de levar um ano inteiro para você aprovar um lubrificante para aquele equipamento. E todos esses testes são de fundamental importância para você aumentar a confiabilidade e disponibilidade do equipamento, né, para a produção. E o mais importante é que esta aprovação do lubrificante, ela vai para o manual do equipamento. E estando no manual do equipamento, o usuário, né, daquele equipamento, ele está apto e tem a certeza de que aquele lubrificante foi testado para os requisitos daquele equipamento, da operação daquele equipamento. E a ExxonMobil, que é a detentora da marca Mobil no mundo, ela possui né, ela construiu ao longo desses anos todos, né, mais de 100 anos de história, um banco de dados com todas as aprovações dos fabricantes de equipamentos, que é chamado de EMEBS, né? É uma sigla em inglês e que significa ExxonMobil Equipment Builder System. Então, é um sistema da ExxonMobil dos fabricantes de equipamentos. Agora, falando exclusivamente dos óleos de redutores, né, como o Castellari já comentou, esses óleos, eles têm que ter algumas certas propriedades, né? Existem os óleos standard, como a gente fala, são lubrificantes convencionais e na sua grande maioria, eu diria que toda a sua totalidade, eles são óleos minerais. Então, são óleos que atendem os requisitos básicos daquele equipamento, enquanto você tem lubrificantes de alto desempenho, que normalmente são os sintéticos, mas também existem lubrificantes minerais de alto desempenho. E os convencionais, normalmente, eles têm só uma carga de aditivo de extrema pressão, que é para proteger ali, fazer a
a proteção mais básica do equipamento, enquanto que esses de alto desempenho, existe uma carga de aditivo que faz a proteção contra a formação de micropitching, principalmente nas faces de contato das engrenagens, e proteção também dos rolamentos dos redutores, que é a aprovação de uma norma, né, a DIN 51819, é o teste FE8. E outra propriedade, né, do óleo de redutor, que deve ser observada, é o estágio de falha do teste do FZG, onde esses óleos, eles têm que ter, quanto maior esse estágio de falha, maior será a proteção nesses redutores. E, por fim, falando dos óleos de turbina, a principal função de um óleo de turbina é justamente resfriar o mancal pela qual ele está ali lubrificando, porque o próprio movimento da turbina já separa as partes metálicas e o óleo só está ali para ajudar a evitar um contato mais agressivo entre as partes metálicas e também facilitar o deslizamento, óbvio, e também para resfriar ali os componentes. Então, a principal propriedade desse óleo de turbina é a capacidade de longa vida que ele tem que ter. Para isso, são colocados uma carga de aditivos antioxidantes neles, para justamente prolongar a sua vida útil e fazer com que ele não oxide. Então, essa é e também uma boa demussibilidade, ou seja, uma capacidade de se separar da água, justamente para evitar a corrosão do equipamento, principalmente nessas turbinas a vapor, onde a probabilidade de contaminação por água é muito alta. E embaixo ali eu só coloquei alguns principais fabricantes de equipamentos, tanto de turbina como também de redutores, onde eles fazem a recomendação dos lubrificantes móveis. E tudo isso visando a confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos, principalmente no período de garantia. E você tem que seguir as recomendações do fabricante, porque qualquer problema que tiver, a primeira pergunta que vão fazer é qual o óleo que você está usando nesse equipamento. Se não estiver seguindo a recomendação do fabricante, com certeza você vai perder a garantia. E em curso, a gente também tem alguns estudos de eficiência energética com o uso de óleo sintético em redutores, justamente para poder atingir as metas do ESG, que é Environment, Social e Governance, uma sigla em inglês que significa meio ambiente, social e governança. Então, hoje as empresas estão focando nisso, né? Tá em voga isso, de que as empresas estão focando nessa parte do ESG, e quando você fala de óleos sintéticos, você consegue uma eficiência energética muito boa nos equipamentos. Obrigado, era o que eu tinha para falar. Olá, Paulo, muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de deixar um recado aqui para o Fábio Selegato, que botou uma pergunta. Fábio, a gente vai responder a tua pergunta um pouco mais adiante na apresentação do Marco Carlota, tá bom? Porque ele vai falar sobre esse assunto lá. Então, agora eu gostaria de chamar o Fernando Ciavarelli. Fernando Ciavarelli é especialista de manutenção e confiabilidade da Raizen. Ele tem 11 anos de manutenção industrial, com 5 anos dedicado à engenharia de confiabilidade. Ele é engenheiro de produção mecânica com MBA em projetos. Hoje ele vai falar com a gente a respeito da engenharia de confiabilidade na lubrificação e da cultura de lubrificação. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Agradeço aí o convite do time da Proativa, né? Falando um pouco aí sobre a confiabilidade e a engenharia de lubrificação, né? Eu trago aqui um pouco de literatura para a gente falar um pouco sobre a teoria, complementar aí os pontos que o Castellari comentou muito bem, também o Paulo aí entrou no detalhe, né? A gente tem aí a curva de intervalo PF, né? Que é a curva aí de intervalo desde a falha potencial até a falha funcional, né?
E dentro dessa curva, a gente consegue acompanhar a tratativa da falha, né? A gente, como engenharia de confiabilidade, a gente tem que estar olhando para as características dos equipamentos, né? E essa condição. Então, a lubrificação, ela também tem as características delas, né? Dela, assim como o Paulo comentou aí há pouco, né? O Castellari também evidenciou alguns pontos de falha. Então, a gente acompanha aí nessa curva, né? Desde aí da esquerda para a direita, do momento onde a gente teve a construção do ativo, né? O desenho do projeto, até a falha final ali, né? Então, a gente começa a identificar ali a partir do momento proativo, né? De instalação, as características, né? No equipamento. A gente tem também as técnicas preditivas, preventivas, e a gente consegue identificar aí essas características e tratar essas falhas em relação ao ativo, antes de que a gente tenha realmente aí uma falha funcional, uma falha total. Isso está totalmente envolvido em relação aos custos, né, da manutenção, como a gente pode ver ali naquela curva que vem subindo ali exponencialmente, né, o custo para reparo. Então, a lubrificação, ela entra ali no formato proativo, né, a gente tem o item número 7 ali, Lubrication Reliability, né, ele está no ponto proativo. E como o Castellari comentou, né, a gente tem que ter essa estratégia, principalmente para as revisões aí em turbinas e redutores, né, a gente tem duas características de revisões, uma é parcial, uma é total, é um dos fatores que a gente tem aí para poder revisar os equipamentos. Além disso, a gente também tem aí, entrando na preditiva, né, as nossas rotas, né, que a gente chama aqui, os nossos planos de inspeção por condição, sob condição aí da lubrificação, e a gente consegue entender as características, né, do lubrificante e poder analisar esse lubrificante antes que a gente tenha uma condição de degradação completa, né, ou por contaminação, ou por propriamente as perdas das características do lubrificante. E aí a gente tem que analisar essa curva, né, em função do tempo, para a gente poder garantir que esse equipamento opere de acordo com as características de projeto, as características operacionais, o contexto operacional dele dentro do nosso próprio parque bioenergético, né, ou das empresas industriais, e a gente tem uma atuação em cima disso, ou por definição da estratégia, ou pela tratativa dessa estratégia, né, seja no âmbito proativo, que entra bastante forte a engenharia de lubrificação, ou no âmbito reativo, né, quando a gente já tem o tratamento desse lubrificante, ou por um instrumento de filtragem, ou por um instrumento de purificação, né, que aí vai entrar muito bem falando aí depois o Denis e o Marco sobre os pontos práticos dos equipamentos, né, a gente consegue também tratar, ter uma recuperação do lubrificante e estender, né, a vida útil do lubrificante e garantir o equipamento. Então, falando um pouco da teoria, né, para complementar aqui a live, né, a gente tem essa definição de característica para a gente entender aí o comportamento dos equipamentos e poder acompanhar para que a gente garanta como engenharia de confiabilidade. E aí, falando no próximo slide, por favor, a gente tem, né, da Uptime Elements, né, junto com a Reliability Web e a AMP, né, Association of Management of Assets, né, aí a gestão de ativos, a gente tem uma tabela que a gente pode entender um pouco sobre os tipos de estratégias, né, e também associados à cultura de implementação da confiabilidade. Então, a gente tem ali da esquerda para a direita, né, falando um pouco aí sobre a engenharia de confiabilidade propriamente dita, a gente tem o RCM, Reliability Centered Maintenance, ou também o MCC, né, manutenção centrada em confiabilidade. A gente tem outras técnicas aí que a gente pode analisar as características aí dos equipamentos. A gente passa ali para o verdinho, né, a condição do ativo, né, a gente pode ter várias técnicas aí, né, que nem o Castellari comentou lá, para as turbinas e redutores, as técnicas preditivas, e também entra a lubrificação propriamente dita, né. Passando aí para o azulzinho, né, a gente tem a execução, né, o gerenciamento dessa execução, trazendo lá desde a curva PF, como eu indiquei, a estrutura, né, quando a gente tem esses planos, para a gente poder rodar esses planos e garantir, né, os intervalos de lubrificação, relubrificação, os intervalos de análise, né, do óleo, a sistemática também para poder fazer a filtragem e purificação,
até a gente chegar ali no vermelhinho, né, que seria a liderança para confiabilidade. E aí a gente tem a excelência operacional, a gente tem a integridade, tem ferramentas que auxiliam, né, nessa parte da liderança para a gente garantir todos esses aspectos aí para a gente ter um ativo confiável, né, a gente fazer uma gestão do ativo de acordo com o que a gente precisa para garantir performance e disponibilidade. Em relação a esses pontos, né, a gente tem aqui na nossa estratégia um comitê, né, que a gente consegue avançar em relação a esses pontos, levantando nas unidades boas práticas, compartilhando com o grupo, né, num formato corporativo. A gente tem também aí o apoio do Paulo, que comentou um pouco antes aí em relação aos lubrificantes. Ele apoia a gente também nesses levantamentos. A gente tem alguns planos de ação que a gente constrói para garantir que esses pontos aí apresentados a gente tenha implementação e a gente consiga avançar em relação às unidades, né? E nesse levantamento que a gente faz, a gente consegue acompanhar também a maturidade da lubrificação. O Denis também vai entrar um pouco no detalhe em relação a esses pontos, né? A gente consegue avaliar, né? Desde o começo, quando a gente precisa lá da infraestrutura, né? As salas de lubrificação, as ferramentas apropriadas, os tipos de lubrificante, a padronização do lubrificante, os procedimentos operacionais que a gente tem que conduzir para que a gente tenha uma lubrificação adequada. Então, a confiabilidade junto com a engenharia de lubrificação, elas estão totalmente alinhadas, né, para a gente poder garantir a performance dos nossos equipamentos aí. E em relação ao ponto abordado aqui, né, a questão da purificação da lubrificação, a gente precisa, né, dessas ferramentas, do auxílio desses tipos de equipamento, para a gente garantir também a performance. Então, resumindo, né, a engenharia de confiabilidade é muito atuante, né, no ponto proativo aí, a gente determina a estratégia, né, para a gente poder avançar com a performance dos ativos e a gente avalia, né, o crescimento da engenharia de lubrificação também para a gente evoluir e ter essa maturidade no processo. Então, complementando um pouco da teoria aí, já que já foi comentado muito bem aí pelos participantes, né, e um pouco do que vai vir aí, a gente vai ter bastante evolução quando a gente consegue cuidar dos nossos ativos e, consequentemente, cuidar dessa lubrificação. É isso, pessoal. Agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Rafael. Ciavarelli, muito obrigado pela aula. Gente, eu queria comentar aqui, ó, que quantos amigos vocês têm aqui, hein? Parabéns, a galera tá tudo mandando boa noite aí, dando os parabéns. Muito legal essa interação aí. Obrigado, gente. Agora, então, a gente encerrou o primeiro bloco, a gente vai fazer uma inserção bem breve agora com o Henrique Brandes. O Henrique Brandes, ele trabalha, né, na Proativa e vai falar para a gente um pouco de uma solução bem legal no controle de contaminação de óleo. Henrique, com você. Boa noite, Rafael. Obrigado pela apresentação aí. Obrigado por todo mundo aí que está participando. E estou achando excelente a apresentação dos participantes. Eu vou falar aqui um pouquinho da que a Proativa oferece, né? Mais no monitoramento da contaminação. Como vocês puderam ver aí na apresentação do Fernando Castellari, lá, os equipamentos de grande importância de manter o óleo limpo, né? Porque não são equipamentos baratos e necessitam bastante de monitoramento para prevenir, né? E ter uma manutenção preventiva para não ocorrer quebras, falhas e também tempo inativo de produção. Esse aqui que está sendo apresentado é o nosso ICMBR. Ele é um monitorador de contaminação. Ele lê partículas sólidas no óleo de 4, 6 e 14 micras e apresenta resultados na norma NAS 1638 e ISO 4406 e também na S4059E. Ele armazena até 4.000 testes nele e assim, quando completar os 4.000 testes, ele começa a excluir os primeiros que foram feitos
E também apresenta ali, como vocês podem ver, o índice de saturação em porcentagem, na imagem 44%, ele representa que o seu óleo está 44% saturado. Então, no óleo hidráulico, geralmente, quando ele está 100% saturado, ele representa 500 ppm de água. E também ali apresenta a temperatura do óleo. Então, ele é muito indicado, né, para equipamentos de grande confiabilidade, né? E a gente também oferece pacotes de análise laboratorial de verniz e também em particular. Se quiser mais informações, é só acessar o site aí, como o Rafael passou, né, Rafael? E também temos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Não vou prolongar muito a minha apresentação, era só para passar esse produto, né, esse produto tão importante, né, para manter o monitoramento da máquina. Eu já vou passar para o Rafael, passar para o Marco, que ele vai apresentar outras tecnologias para cuidar do seu óleo. Obrigado, Henrique. Valeu pela explicação aí do ICM. Só lembrando também que existe o recurso de subir os dados do ICM para a nuvem. A Proativa também oferece pacotes de serviço nesse sentido. O que é muito legal que você pode monitorar na palma da sua mão aí os dados de contaminação do óleo. Então, agora eu gostaria de chamar o nosso convidado, o Denis Simonetti. O Denis Simonetti tem uma experiência de 18 anos em PCM. Ele hoje é supervisor de PCM e confiabilidade na unidade mundial da Raizen. Ele atua em confiabilidade há mais de 10 anos. Ele é MTL1, PMP, especialista em confiabilidade pela Compass e estudante de engenharia elétrica. Ele ficou em primeiro lugar no Simpósio Internacional de Confiabilidade, em 2019. E hoje ele vai compartilhar conosco um pouco de sua experiência na formação da cultura de manutenção e em como aumentar a confiabilidade na lubrificação. Ele vai contar para nós também o case de remoção de verniz em turbinas da unidade, Costa Pinto. Denis, seja muito bem-vindo. Olá, Rafael, muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado aí pela presença. Estamos vendo bastante amigos aí, bastante conhecido aí. Fico feliz de tê-los aqui na nossa live. E vamos falar um pouquinho aí de uma forma bem simplista, tá, pessoal? Algumas visões aí sobre a cultura de manutenção. Então, vou trazer para vocês aqui um pouquinho aí do que a gente vem discutindo hoje na atualidade nossa aí na área de manutenção. Ricardo, pode colocar aí. Então, fizemos a apresentação, né? Pode seguir. Complementando as apresentações, né? Sou da região de Araçatuba, 35 anos, casado, um filho, 1 ano e meio, Cauã, meu maior tesouro. Pode seguir. E aí a gente quer falar um pouquinho aqui agora, nesse slide, pessoal, sobre a evolução da lubrificação. O que a gente vê, né? De alguns anos para cá, como que a gente vem evoluindo, né? O primeiro ali, a gente fala do sebo de boi. O que significa isso? É como surgiu a lubrificação, né, pessoal? A gente sabe que lá na pré-história a gente tinha a utilização da lubrificação já, né? Quem lembra do desenho dos Flintstones lá, né? Tinha os eixos de madeira nas rodas de pedra e se usava o sebo de boi para lubrificar. E de lá para cá, como que estamos vindo nessa evolução, né? Eu quero trazer um pouquinho dessa cultura, como ela vem amadurecendo. Então a gente evoluiu de umas décadas para cá para o meloso. Eu odeio esse nome. Esse não é um nome muito legal de se ouvir, porque se refere de uma forma muito ruim os nossos lubrificadores. Mas nós não estamos mais nessa era. Essa era já passou. Nós evoluímos mais uma agora, né? Pode seguir. Aí, o mecânico lubrificador, né? Vimos falar muito isso, né? É o nosso mecânico multitarefa. Ele também faz a lubrificação, mas também faz manutenção. Bacana. É bacana para a evolução do lubrificador entender como as máquinas funcionam. Bem bacana. Só que está se exigindo o mercado nosso industrial trabalhasse um pouquinho mais avançado, de uma forma, pensando assim, uma forma mais proativa. E alguns companheiros já trouxeram muito bem sobre isso. Então a gente está falando aí do lubrificador da confiabilidade. O meu time hoje faz parte da confiabilidade. Lubrificação. Não, equipe de confiabilidade.
o lubrificador faz parte da equipe de confiabilidade, onde a gente tem um profissional com ferramentas de precisão, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e um profissional mais capacitado e mais visto pela companhia também. Pode seguir. A importância da lubrificação. Esse é um ponto que é polêmico, né? Mas ao mesmo tempo é uma verdade, né? Então a gente temos aí o custo da manutenção de um lado da nossa balança e do outro lado temos a lubrificação. E aí eu pergunto para vocês, qual é o maior peso? Nós temos 95% o custo da manutenção, né? Que é a conservação e reparo de máquinas, e desse custo de manutenção 5% a lubrificação. E aí eu pergunto para vocês são diretores, são gerentes, são supervisores, onde vocês vão dar mais importância? Normalmente, não, onde você tem um maior gasto. Porém, qual os impactos de uma lubrificação incorreta traz para o custo da manutenção? Essa é uma grande questão. Primeiro ponto que nós trazemos. 30% dos custos de manutenção mecânica podem ser reduzidos implantando práticas de lubrificação, né? Práticas avançadas do mercado, focado em gestão das atividades de lubrificação, também como os processos de procedimentos de melhorias, né, do equipamento, que a gente vai abordar mais à frente também. Segundo ponto, 39% das falhas nos redutores devem-se a problemas de lubrificação. Tá, isso grandes empresas de redutores nos disseram isso. É uma porcentagem muito relativa, muito alta. Seguindo mais um também, cerca de 80% das falhas em sistemas hidráulicos são devido a contaminante de óleo. 80%. Extremamente expressivo. 500 ppm de água, de óleo no lubrificante, pode reduzir em até 70% de vida útil do rolamento. 500 ppm de água. É muito fácil você conseguir esse nível de contaminação se você não tiver os cuidados corretos. E é reduzir 70% da vida de um rolamento. Nós estamos falando que um equipamento não vai rodar uma safra, não vai rodar um ciclo de operação. Vamos mais um. Partículas sólidas e microscópicas podem reduzir em até 10 vezes a vida útil de um rolamento. Pessoal, partículas sólidas microscópicas, estamos falando de um grãozinho, quase que imperceptível ao olho nu, de um grão de areia, de terra, né, de contaminante. Então, assim, é muito impactante. Agora, a gente olhando essa visão, o 5% da lubrificação, como é que ele pesa na balança? O custo, de fato, da lubrificação pode ser irrelevante quando você olha o total do custo da manutenção, mas o impacto dele é gigantesco. Então, vamos seguir no próximo slide, vou falar um pouquinho mais. E aí eu pergunto para vocês, o que é confiabilidade para vocês? Eu tenho certeza que se eu perguntar isso para o pessoal do chat, cada um vai dizer alguma coisa diferente, né? Várias respostas diferentes. E, de fato, o que é confiabilidade? Vamos ver aí na sequência. Confiabilidade é a probabilidade de um determinado item, componente, equipamento, máquina ou sistema desempenhar sua função específica no projeto de acordo com as condições de operação específicas em um determinado específico tempo. Caramba! Andrenas, não mata nós, não. Para que tudo isso? Para falar o que é confiabilidade? Tem até um rapazinho assustou ali, ó. Complexo. Bastante. Vamos simplificar um pouquinho? Minha visão, como que eu enxergo confiabilidade? São técnicas, ferramentas, uma cultura de manutenção que garante e ou aumentam a disponibilidade dos ativos para operação. Essa é uma forma que eu enxergo a confiabilidade. Bonito de se falar o termo de cima, quando a gente fala aí no quesito estatístico da confiabilidade, que é uma área muito importante da confiabilidade. Mas a confiabilidade não é só isso, pessoal. Não é só estatística. Estatística é uma ferramenta, é uma cultura. Nós temos muitas outras coisas relacionadas à confiabilidade. E falando especificamente de lubrificação, temos o próximo slide para a gente falar um pouquinho. Quais são as melhores estratégias que nós podemos ter em lubrificação? Pegando o gancho aí sobre confiabilidade. Primeiramente, cuidados básicos. Cuidados básicos, pessoal, o nome já fala, básico. Isso é o que a gente necessariamente tem que ter para se manter funcionando. Um plano de lubrificação é básico. Treinamento técnico é básico. Ferramenta de manuseio é básico. E salas de lubrificação também. Sem esses 4 elementos, resumidamente,
não temos a lubrificação, ela não acontece. Trazendo agora para o segundo quadro da direita, trazemos aí a confiabilidade. Como que a confiabilidade pode atuar na lubrificação e trazer uma nova visão, uma nova perspectiva em lubrificação. Então, primeira coisa, ferramentas de lubrificação de precisão. Temos várias no mercado. Temos dosadores automáticos, né? Temos pistolas que conseguem nos colocar aí nos equipamentos a quantidade que a gente deseja, exata, precisa. Temos lubrificação por ultrassom, temos várias tecnologias aparecendo no mercado, algumas muito modernas e algumas já há algum tempo já no mercado. Controle de contaminantes, isso é extremamente necessário, né? A gente falou sobre contaminantes nos slides anteriores, quanto que eles impactam na nossa manutenção, nos nossos componentes mecânicos. Então, o controle de contaminante, a confiabilidade tem que olhar isso com muito carinho. Sabe que os equipamentos estão vedados, bem controlados, a umidade? Porque o que a gente deseja de um lubrificante? Um lubrificante limpo, seco e desairado. Esse é o princípio básico para o lubrificante funcionar com extrema qualidade. Então, controle de contaminante é extremamente importante. A confiabilidade tem várias técnicas para ser aplicada em relação a isso. Preditiva, análise do óleo. Pessoal, a análise do óleo não é analisar o óleo, em certa forma. É analisar o equipamento. Como que ele está comportando? Como que ele está o funcionamento dele? Elementos de desgaste existem e vão sempre existir, mas será que os elementos que estão desgastando não podem ser de um componente que não deveria ter esse tipo de desgaste? Será que é um componente que está com desgaste excessivo? Então, a preditiva análise de óleo ela serve para analisar a máquina. É como o corpo humano. A gente analisa o óleo, o sangue, para analisar se o sangue está bom. A gente analisa o sangue para saber como o corpo humano está funcionando. Então, a análise de óleo ela tem esse mesmo princípio. Próximo, treinamentos de boas práticas de lubrificação. O Fernando falou isso muito bem, né? É essencial para se manter competitivo no mercado. Essencial para você evoluir cada vez mais a cultura de manutenção do teu trabalho, da tua unidade. Como o Fábio aí acabou de colocar, extremamente importante aí, Fábio, a blindagem, né? A gente falamos aí sobre controle de contaminantes, extremamente, acho que necessário. Racionalização e engenharia de aplicação. Temos o Paulo aí que trouxe uma aula exemplar para a gente de alguns casos específicos. Temos que ter a racionalização, temos que usar muito bem aquilo que a gente tem disponível no mercado, usar bem dentro da unidade e, principalmente, com engenharia. Essa é a melhor forma de aplicar? Esse é o melhor lubrificante? Porque o lubrificante, a gente sabe, a gente tem que controlar ele muito bem. Ele está atendendo a temperatura que eu preciso, ele está atendendo a força que o equipamento exige, então tem todo um cálculo que isso, a engenharia de aplicação nos ajuda. Tem o Paulo aqui que está sempre fortalecendo isso na nossa companhia. E o próximo aí, a filtragem e purificação de óleo. Tá? Ainda é muito discutido o que é o melhor, o que é mais eficaz, é necessário, não é. Então, como a gente gostaria de trazer vários temas para vocês, mas o tempo é curto, né? A gente vai focar especificamente num ponto. E eu gostaria de focar exatamente nesse ponto, filtragem e purificação de óleo. No próximo slide a gente vai abordar, pode seguir. Filtragem de óleo e purificação. A gente traz nesse primeiro quadro, pessoal, né? A gente temos aí tanto a Proativa quanto a RRR, com tecnologias aí e soluções aí que nos ajudam nessas missões árduas do dia a dia que nós temos, né? Se tem uma coisa que a gente tem nas nossas indústrias, são problemas para resolver. Que bom, precisam da gente para nós resolver. E precisa de empresas boas como eles para poder nos auxiliar. Então, nesse primeiro gráfico que vocês estão enxergando aí, é o convencional do dia a dia que a gente encontra em quase todas as empresas que a gente já trabalhou ou conhece. Que é o seguinte, monitora, entra na região amarela ali, que é a de alarme, entra na região vermelha, que é a crítica, onde o componente já está tendo desgastes, né? Os contaminantes já estão se multiplicando, né? O Marco vai falar um pouco mais disso, mais no detalhe à frente. E aí a gente filtra. Aí volta de novo a crescer. E aí a gente filtra. E aí isso fica um ciclo, né? Porém, quanto tempo o equipamento trabalhou na área de contaminação? Na área de alarme e na área crítica.
Se você somar esse tempo que ele trabalhou com esse nível de contaminação, você vê que você acelerou o processo de desgaste do equipamento. Esse não é o melhor modelo de filtragem. Infelizmente, é ultrapassado. O que a gente traz no quadro abaixo? Uma nova visão, uma nova perspectiva em relação a cuidados de lubrificante. Novamente, faço isso para tudo na minha companhia? Não. Onde que isso se aplica? Se aplica onde eu tenho necessidade de uma alta confiabilidade, um equipamento onde eu não posso pará-lo de jeito nenhum, que vai me afetar minha produção, vai afetar minha empresa, vai afetar os resultados. Então, a gente tem alternativas no mercado para a gente aumentar a confiabilidade. Esse é o nosso propósito da nossa conversa. Como que a gente pode fazer isso? Purificação contínua. Né? O que quer dizer isso? É um equipamento anexo ao seu equipamento ali, filtrando o tempo todo, mantendo a saúde do lubrificante sempre em boas condições. E aí tem esse gráfico abaixo que exemplifica um pouco do que é esperado desses sistemas. Eles se mantêm no nível ideal de trabalho. Com isso, o nível de contaminação não se aumenta, ao contrário, ele sempre tende a se diminuir, e é tirado daquele sistema para que evite outros danos ao equipamento. Então, essa é a visão que a gente está trazendo, uma visão mais proativa, como o nome da empresa já fala, né, Marco? Proativa. Então, a gente está trazendo essa visão. E aí, com esse conceito, a gente teve algumas experiências e aprendemos uma nova visão em relação a turbinas, que a gente vai falar agora no próximo slide. Pode passar. Pessoal, isso é um case, tá? Nós temos aqui alguns profissionais aí dessa unidade Costa Pinto, onde eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar, uma equipe muito forte, uma equipe grande, que presenciou um pouquinho desse resultado, né? Foram 3 equipamentos, né? 3 turbinas de gerador de energia, né? Geradores de cogeração. O problema que nós tínhamos para trabalhar era a contaminação de verniz em 3 reservatórios de óleo, totalizando 36 mil litros, né? Qual que era o desafio? Realizar a descontaminação com baixo custo. Por que baixo custo, pessoal? É simples. Hoje no mercado existem várias técnicas para você fazer a descontaminação de verniz. Infelizmente, os reagentes químicos que a gente temos hoje para fazer esse processo através de flushes é importado e o custo deles são muito elevado. E um trabalho de filtragem com reagente encarecia esse trabalho em mais de 600%, o que a gente conseguiu obter. Então, esse é um ponto que a gente vai colocar aqui. Qual que é o case desse trabalho? Realizamos uma filtragem com parâmetros excelentes, que a gente vai ver logo agora abaixo, e com um custo aproximado de 30% de um óleo novo. Puta, vocês fizeram mágica. Não, é tecnologia. Não é mágica. E a gente tem muita tecnologia no mercado que vem nos apoiando e sustentando nesses trabalhos. E uma é essa que eu agradeço muito o apoio da Proativa em trazer para a gente. Mas lembre-se, isso aqui é uma atuação pontual no problema. Nós vamos falar mais no final como trabalhar proativamente para que esse problema não volte. Inclusive, que é uma dúvida de um dos participantes aí, que é o Fábio, deve estar ansioso para a gente falar sobre isso, e a gente vai explanar também. Vamos ver a tabela de índice. Então, essa era a missão. Como colocar os nossos óleos lubrificantes dentro desse parâmetro? Gente, confesso para vocês, quando a gente começou a levantar as tecnologias no mercado, foi assustador. E aí, qual que é uma grande questão desse ponto? Trocar o óleo nem sempre é a solução. Porque você ainda vai manter contaminantes no seu sistema. E a gente sabe qual que é o impacto desses vernizes no sistema? O Fernandão falou muito bem. Gente, alguns casos é até catastrófico. Podem ter problemas seríssimos na máquina. Então, a gente tem que cuidar de imediato dessas condições dos lubrificantes. Então, com o trabalho da Proativa, pode seguir. Esses 2 elementos aí representam um pouquinho o nível de contaminação que nós tínhamos na máquina. Esse elemento, quando ele desce ali ao centro, você vê que ele fica uma cavidade mais baixa ao centro ali, significa que nós tínhamos inserção de água no sistema, contaminação de água no sistema. Então, isso mostra para a gente
o nosso principal vilão, um dos principais vilões na formação de verniz, onde você acelera a contaminação do lubrificante, degradação dele, oxidação, e aí, consequentemente, os vernizes. Nos de cima, você veja a coloração por cima do elemento, o quanto ele retirou de verniz. Entendeu? Então, assim, é bacana a gente ver a remoção a olho nu, né? Porque a gente consegue fazer parâmetros de análise de verniz e ver aí por envelhecimentos de bancada, né, o potencial do verniz, e a gente vê pela coloração como que ele ficou, que é essa figura acima do lado direito ali. Conseguimos atingir aí 7,45 no valor do potencial de verniz. E na tabelinha esquerda, que a gente fala ali de condição normal? 15 para baixo. Tá excelente, é um nível totalmente excelente. Mas, se não cuidarmos do que está causando a contaminação de verniz, não fomos proativos, fomos reativos. E não queremos ser reativos, existem várias alternativas para fazermos isso. O Marco vai falar bastante à frente de como a gente pode fazer isso, mas aí o que eu queria trazer de experiência para vocês, controle do contaminante, falamos anteriormente, extremamente importante, inserção de água nesse sistema era um fator, remoção desses contaminantes é um fator, consequentemente, estava causando verniz. Ainda aí, nesse momento, a gente foi reativo. Mas como podemos ser proativo? Filtragem online. Custo e benefício, 10. Garanto para vocês, o custo de reposição de elementos durante uma safra, a aquisição de um sistema desse sai muito mais barato do que você fazer uma atuação corretiva igual nós fizemos. Então, fica para vocês pensarem, analisarem cada caso, né, cada propósito da sua empresa, que hoje, para equipamentos críticos como esse, faz sentido a gente ter uma purificação online, uma purificação contínua. Tá? Na tabela abaixo, só para a gente finalizar, olha os índices de potencial de verniz, pessoal. 23, 33? Uai, Denis, tá certo? Tá errado? O que é isso? Aumentou, depois diminuiu. Novamente, dificuldades que foram encontradas durante o processo de remoção. Continuação de inserção de contaminantes, no caso, água, para acelerar o processo de oxidação. E aí, com a eliminação dele, conseguiu baixar para uma condição desejada. Missão cumprida? Não. Fabião está lá, já quebrando a cabeça, tenho certeza, para tornar isso de uma forma mais proativa. E aí fica a dica que eu gostaria de trazer para vocês. Filtragem contínua. Tá bom? Fechamos por aqui, pessoal. Quero agradecer muito o convite. Pessoal da Proativo, estou muito feliz de participar. Espero estar com vocês aí nos próximos eventos. E agradecer a presença de todos aí na live. Valeu, pessoal. Obrigado. Oi, Denis, muito obrigado. Ótima aula aí, abordando vários assuntos muito importantes aí dentro da confiabilidade. E o case sempre dá cores, né? A gente enxerga o que está sendo feito da realidade e os resultados. Muito bom mesmo, parabéns. Então agora a gente vai convidar o nosso último convidado da noite, né? O Marco Carlota, finalizando aí o nosso segundo bloco. O Marco Carlota é engenheiro mecânico, especialista em purificação de óleo e engenheiro de aplicações da Proativa Engenharia. Hoje ele vai falar um pouco para nós sobre o verniz, como é que ele se forma e as possíveis causas. Marco, seja bem-vindo. Valeu, Rafael. Obrigado pela contribuição aí. Bom, pessoal, hoje a gente está com tempo, assim, teve bastante assunto aqui, então eu vou procurar ser bem objetivo aqui, mas eu não queria deixar de falar um pouquinho sobre a questão da manutenção proativa. Esse conceito já é um conceito que foi trazido nos anos 90, mas com o tempo ele foi se perdendo. Mas você viu que durante a apresentação a gente acabou tocando muito nesse ponto, que tem uma relação direta com a forma como os profissionais atuam, no sentido de buscar uma solução para cada tipo de problema. Depende a forma como o profissional encara o problema, se ele vai atuar de forma preventiva, preditiva, ou vai deixar para corretiva, mostra o tamanho da maturidade que tem de resolver o problema, ok? Então, a proativa, isso é uma questão de forma de enxergar o problema. Vamos lá, Henrique.
Então, o Denis até comentou um pouquinho, se a gente não tomar nenhuma ação, não fizer um investimento numa solução para a questão da contaminação, ela vai continuamente estar crescendo no seu sistema. Então, a gente teve aquela questão que o Denis explicou muito bem, que a atuação corretiva, né, ficar filtrando, não resolve, você fica sempre tendo esse aumento da contaminação. Então, quando você toma uma ação realmente definitiva, com a filtragem contínua, com a purificação contínua, você consegue atingir níveis de limpeza melhores, você consegue evitar justamente o desgaste abrasivo, né, que pode gerar danos imensos no seu equipamento, e também a questão da corrosão do sistema. São os principais contaminantes que acabam prejudicando o sistema, que é a água, né, que ela gera muita corrosão, e as partículas que geram desgaste abrasivo. São dois componentes distintos que causam danos no seu sistema, tá? E agora também vamos avançar um pouquinho, Henrique, vamos falar um pouco sobre a questão da oxidação, que já é uma consequência mais grave que vai acontecendo à medida que a gente vai usando os equipamentos. Então, se a gente não fizer uma atuação lá no controle da contaminação e tiver a presença de muitos metais e água, com a própria operação da máquina, temperatura de trabalho, oxigênio, a gente vai gerando um aumento da acidez do óleo. E com isso você vai gerando vários compostos químicos, né, moléculas insolúveis, solúveis de longa cadeia, e isso vai gerar vários produtos no seu sistema. Então o seu óleo vai perdendo as características, vai consumindo toda a sua carga de aditivos, e aí você vai ter um exemplo que a gente traz bastante, a deposição de verniz. Ele vai se depositar nas válvulas, vai formar uma camada nos seus tanques, e também pode formar um outro composto, que é a borra, que vai fazer a saturação prematura dos filtros. Então, você vê que é um processo totalmente comum, né? Hoje em dia, você vê, o próprio Denis já trouxe um case muito, muito bacana aí, falando sobre as consequências que ele estava tendo. Então, a gente tem que levar muito a sério essa questão química do óleo, não só a parte do desgaste, porque se você tirar somente a partícula, a água vai te prejudicar, então, e assim vai. Ok? Vamos seguir adiante, Henrique. Então, é interessante a gente saber que existem várias tecnologias para você estar limpando o seu óleo. É muito comum usar a centrífuga, que separa a água livre, tira partículas acima de 10 micras. A gente tem o termovácuo, né, que ele separa a água por vaporização, ela cria uma pressão negativa numa câmara de vácuo e consegue extrair a água do óleo, inclusive a água dissolvida, gases. Você tem um filtro convencional com alta eficiência, beta, com beta, e consegue tirar partículas também. Mas aqui a gente tem uma tecnologia japonesa patenteada que a Proativa trouxe para o Brasil, que é a tecnologia Triple R. Como é que o que essa tecnologia tem de diferente? Ela faz todo esse trabalho que a centrífuga faz, que o termovácuo faz, que os filtros fazem, no mesmo elemento. Então, ela consegue tirar partículas sólidas, água, borra, vernizes, do mesmo elemento. Então, ela vai fazendo, aqui nesse caso aqui, a gente está falando de um sistema bypass que entra pelo centro e depois ele vai descendo por 114 milímetros durante o comprimento do elemento, e na parte superior ele retira as partículas maiores e as borras. E à medida que ele vai descendo ao longo do elemento, ele vai tirando as partículas mais finas, e vai retendo também a água e a degradação química, tá? Então, isso aqui mostra um pouco. Teve até uma pergunta, né Rafael? Você teve uma pergunta de um participante, a gente pode até... Ela está dentro desse tema aqui, né? Então, a gente pode imaginar, assim, um sistema que você tem uma contaminação muito grande, você vai ter um consumo maior de elementos no começo. Mas, à medida que você vai mantendo o seu sistema limpo, você vai estabilizando a geração de contaminação. Então, você vai ter um nível de limpeza cada vez melhor no seu sistema, tá? Então, esse é basicamente o que a gente pode falar. Aqui o Fábio está perguntando aqui, ó, temos um sistema online para remoção de partículas e possível formação de verniz se implantando em alguma unidade do Brasil? Então,
O verniz, ele é as partículas sólidas, elas são um dos catalisadores da reação que vai gerar o verniz. É importante também, Fábio, você se preocupar com a água, porque são componentes que vão afetar a composição química do óleo, tá? Então, através das análises de óleo, você pode monitorar qual que é o nível de óleo que você de partículas que você tem no seu óleo. Pode usar a norma NAS, a norma ISO, e qual que é a quantidade de água que você tem no seu óleo. Por exemplo, com óleo de turbina, que é o que a gente está falando aqui, o recomendado é abaixo de 300 ppm, né? Tem empresas que são mais severos nesse critério, trabalham com abaixo de 250 ppm. Então, você trabalhando dentro desses limites, você vai diminuir a probabilidade de geração de compostos químicos e degradação do seu óleo. Tá? Mas se você tiver mais dúvidas, entre em contato com a gente que a gente pode esclarecer melhor essa questão para você. Muito obrigado pela pergunta. Aqui o Danilo está perguntando, no caso, qual o estágio mínimo aceitável para um óleo de engrenagem? Danilo, muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, as caixas de engrenagem, elas são tão sensíveis quanto sistemas de turbina, por exemplo. Elas não toleram muita contaminação. Os fabricantes, eles falam em níveis NAS9, NAS7, mas, assim, se você puder manter dentro desse nível, manter o óleo o quanto mais seco possível, você vai aumentar a vida do seu equipamento, tá? O interesse maior de manter o óleo limpo é do cliente, porque a garantia não vai te ajudar muito na questão da parada de máquina, né? Então, é bom seguir esse critério da norma ISO, né, da norma NAS, recomendada pelo fabricante, mas se preocupar com a limpeza total do óleo, tanto de água quanto de partículas, tá? Isso vai te ajudar muito aí na preservação do seu equipamento, ok? Muito obrigado pela pergunta aí. E tá aqui o Danilo está perguntando também se a questão do termovácuo. Essa filtragem que a gente está comentando aqui, Danilo, ela é uma tecnologia de adsorção, ela não precisa do vácuo. E ela tem uma limitação, ela é para sistemas com contaminação de até, por exemplo, 2.000 ppm de água. Cada elemento tem uma capacidade de adsorção de água. Por exemplo, esse tamanho 100, ele consegue pegar até 200 ml de água. Por exemplo, se o seu sistema tiver muita água, existem elementos que conseguem pegar uma quantidade maior de água. Se ele ultrapassar um certo limite, acima de 2.000 ppm, aí é recomendável que você use o termovácuo ou a centrífuga, se for água livre, para fazer um pré-tratamento desse óleo, tirar a quantidade maior, a quantidade de água livre maior do seu sistema, aí sim você vai entrar com esse sistema aqui para te atingir níveis melhores de limpeza do óleo. Ok? Vamos finalizar então, Henrique. É que a gente já está no finalzinho do nosso tempo aqui. Então, agora eu vou só mostrar para vocês o processo de limpeza de um sistema, Então, você vê aqui que o óleo, quando você tem uma quantidade muito grande de verniz e partículas, ele muda até a coloração dele. Então, à medida que você vai limpando esse óleo, você vai atingindo níveis melhores, vai tirando todo aquele gel, aquela formação de verniz, e aí você consegue atingir níveis melhores, tanto de verniz, né? Inclusive, a gente nem trata como verniz, é o potencial de formação de verniz. E você consegue manter um nível de limpeza melhor no seu sistema. Tá? Muito obrigado pela presença de todos aí. E a gente agora vai estar encerrando, né, Rafael? Vou dar os avisos finais aí. Olá, Marco. Muito obrigado pela tua apresentação. Na verdade, pessoal, eu gostaria de agradecer todos os apresentadores e principalmente ao público presente aí, são amigos que vieram, né, na sua maioria amigos que vieram prestigiar vocês aí, grandes apresentadores, né, um assunto muito legal para nós da área industrial, da área de engenharia, de manutenção, e realmente agradecemos muito aos apresentadores e ao público. Bom, chegamos ao fim da nossa live de hoje e nós deixaremos esse vídeo disponível no YouTube e fica à vontade para enviar para nós eventuais dúvidas que ficaram e não puderam ser respondidas no tempo de hoje. E para isso utilize os nossos canais, principalmente o site, que é o www.proativaeng.com.br.
Nós convidamos também vocês a participar do nosso próximo evento, tá? Já tem data, dia 13 de outubro, às 20 horas. Eu vou pedir para o Henrique, por gentileza, botar o link, se ele puder, aí na tela, né? Eu vou passar aqui também, espera aí, pessoal, para a inscrição, tá? A inscrição vocês podem fazer lá no Simpla, tá? E se vocês fazendo a inscrição por lá, vocês vão ganhar um e-book exclusivo aí que a gente vai estar lançando, tá bom? Então, Marcos, se puder botar todo mundo só para a gente finalizar, todo mundo na tela aí, e a gente se despede daí do público, assim, dando um tchauzinho conjunto. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Um abraço.